Contar um pouco da minha história no âmbito espiritual. Desde pequeno, eu sempre tive meio que envolvido com isso. As minhas tias, elas tinham um centro espírita, mesa branca, faziam rezas para as crianças, solidariedade, entregavam sopas nas favelas, festas para as crianças e para a população ali mais carente. E eu sempre estava envolvido com isso. Sempre estava com eles. E depois fui para a igreja católica, fiz crisma, primeira comunhão, mas sempre com algo a mais, não só fazer por fazer, mas sempre me entendi muito dedicado a essa busca. Eu lembro que um dia que eu era criança, eu tive uma visão de um quadro que a gente tinha de Jesus com a mão no peito, a mão fazia esse movimento como se estivesse chamando. Eu era criança, eu tenho essa imagem na cabeça. Eu não sei exatamente se isso foi uma fantasia infantil, uma visão, enfim. Mas sei que é algo que está dentro de mim, algo que ficou gravado. E para o cérebro pouco importa o que seja, mas isso ficou dentro de mim. E eu tive depois, a gente mudou de cidade, fui para a igreja evangélica, mas também sempre dedicado, sempre em busca de algo mais, algo maior, sempre me entregando aquilo de coração. E eu lembro que com 12 anos eu perguntei para Deus o que ele queria de mim. E o que eu ouvi, o que eu entendi, dentro até de um texto bíblico, para o profeta Isaías, que é a palavra que diz assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Vós o que clama no deserto. Depois essa palavra também foi para para João Batista. Mas é uma voz, uma palavra profética, de um ministério profético, enfim. Sei que essa palavra ficou guardada dentro de mim também e regeu a minha vida em todo momento. Em todo momento essa palavra conduziu a minha vida. E eu sempre me entendi como uma voz que clama, uma voz que clama no deserto, para que haja uma preparação, para que haja uma ordem, um equilíbrio, porque diz nesse texto, né, os outeiros serão, enfim, equilibrados, as montanhas descerão, e enfim, tudo se ordenará. E essa voz clama por isso, e eu sempre me compreendi neste local, neste lugar de voz profética, e sempre busquei isso. Tive muito contato daí com a visão hebraica da Bíblia, e isso me ampliou muito, né, o sentido da minha própria vida, daquilo que eu entendia como Deus. Minhas visões mudaram, minhas percepções acerca de Deus, da espiritualidade, das doutrinas da igreja cristã que eu vivi muito tempo, os pensamentos da igreja como céu, inferno, enfim, modificaram muito a minha percepção sobre Deus e a minha própria maneira de se portar diante da espiritualidade. E assim eu caminho nesse caminho, né, nessa redundância de, de liberdade, de pensar, de conhecer, sem aquela prisão de que você não pode conhecer Deus, que você não pode ler outras coisas a não ser a Bíblia. Eu saí de muitos padrões que antes eu vivia e descobri Deus em muitas, muitas e muitas outras instâncias que se apresentam na vida. Eu deslimitei Deus, se eu posso dizer assim, tirei de dentro da caixa e comecei a ampliar minha visão sobre isso. E é muito bom viver Deus dentro de uma liberdade. Eu tenho muitas visões sobre Deus hoje, muitos, muitos conceitos sobre Deus, muitas visões, muitas experiências, diversidades de experiências. Não me preocupo hoje com
formas de pensar que vê Deus apenas dentro da Bíblia. Deus não cabe para mim dentro de uma Bíblia. Para mim, Deus é uma força psíquica, psicológica, que está numa amplitude que não pode ser alcançada, mas pode ser visto de várias formas. Para mim, Deus não tem forma, não tem uma imagem fixa. E eu gosto daquela palavra, aquela expressão hebraica do texto de Êxodo, se eu não me engano, quando Moisés pergunta para a voz que o chama de volta para o Egito para libertar o povo: quem é você? E essa voz diz: Irrie asher irrie, que no hebraico é serei o que serei, me tornarei o que você precisar que eu me torne. Então é algo que se torna, não é algo fixo, não é algo limitado, não é algo exatamente que é um fixo, mas está o tempo todo se tornando e se revelando de acordo com aquilo que cada um precisa. Então é preciso abrir essa visão. Então eu tenho essa múltipla visão de Deus. E está até nos meus livros essa diversidade. E eu estou muito contente com isso. Como diria Paulo, não digo que alcancei, a gente está sempre num aperfeiçoamento, mas não estou fechado. Para mim, Deus não habita um templo, uma igreja. Como diria o filósofo Crescas, é um filósofo hebreu da Idade Média, ele chama Deus de o Ramakon, o lugar. Não é um lugar no mundo, mas é um lugar onde o mundo está. Dentro deste poder que é inseparável, que está aí, independente da crença das pessoas ou não, mas é esse poder que está aí conectando todas as coisas. E talvez a única coisa que faça diferença é o nível de consciência que nós temos dessa força, deste poder. Eu vejo muito como poder, também vejo como uma imagem paterna, uma mentalidade paterna, uma voz paterna que ressoa dentro de nós. Até está no meu livro, Pai Nosso que Estais nos Céus, a consciência do ser, como uma consciência que está aqui. E então, talvez seja consciência, como aquele texto que fala de Jacó, que está num determinado local, e ele recosta sua cabeça ali, e ele vê os anjos descendo e subindo por uma escada. E ele diz: Deus estava aqui, eu não sabia. Então esse poder, levando em consideração essa história, ele está aqui, ele está aí, ele está em todo lugar. Mas como o filósofo Spinoza chama, né, esse Deus da natureza, que ele está aí, em tudo. E apenas perceberão e terão uma consciência aqueles que têm uma consciência da presença dele. E assim poderão desfrutar